Olá, que a graça e a paz de nosso bondoso Deus esteja com cada um de vocês neste momento de devoção aqui da Paróquia de São João. Eu sou o pastor Natanael da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e hoje convido a você que está em sua casa para juntos estudarmos o Evangelho conforme Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35. Para iniciar este nosso momento de devoção, invoquemos a presença de nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido a todos vocês que estão em suas casas para juntos cantarmos do hino Em To, ó Grei Remida. A leitura do Santo Evangelho para este final de semana está registrado no Evangelho conforme Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35. A palavra de Deus diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús,
que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam. Com um jeito triste, um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim reconhecesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens bíblicas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que a graça e a paz de nosso bondoso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós no meditar de suas palavras. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no relato do Santo Evangelho deste final de semana, encontramos 2 discípulos de Jesus, que, como o texto relata, estavam angustiados, tristes com o que havia acontecido com Jesus Cristo e sem saber o que fazer. Por isso estavam indo para as suas casas, pois acreditavam que Jesus havia morrido, deixando a todos sem esperança nenhuma. No texto percebemos que a fé desses seguidores aparenta estar um pouco fragilizada, pois na narrativa do Santo Evangelho percebemos um tom de dúvida e de incertezas da parte dos dois. Em meio a este cenário, o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Porém, eles não perceberam que de fato
era o mestre deles, agora ressuscitado, que estava caminhando junto com eles. Parecia que eles estavam de olhos vendados, cegos por tudo o que eles viram acontecer com Cristo em Jerusalém. Durante o estudo dessa passagem e em meio a toda essa dor e sofrimento que o mundo está enfrentando por causa desse novo coronavírus, surgiu a seguinte reflexão: nós conseguimos enxergar a presença de Jesus Cristo ao nosso lado, dando força, consolo, orientação para que sigamos em frente, ou estamos caminhando como os discípulos de Jesus, sem rumo, desacreditado e de olhos vendados perante a presença de Cristo? Como seria maravilhoso se todos conhecessem e entendessem as promessas de nosso bondoso Deus. Mas a nossa realidade não é essa, pois o ser humano tende a ir para o outro lado e muitas vezes não percebemos a presença de Deus em nossas vidas, ou ainda não percebemos a sua ação graciosa no nosso dia a dia e ficamos desamparados em meio ao sofrimento e às dificuldades da vida, nos perguntando: e agora o que vamos fazer? O que devo fazer? Neste momento, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos conduz e retira de nós essa venda que está em nossos olhos, mostrando que precisamos crer, ter fé em Cristo Jesus, pois a sua obra traz a todos aqueles que nele creem uma vida eterna. Mesmo em meio às dificuldades, em meio às aflições da vida, a fé em Cristo Jesus deve se manter, porque Ele está ao nosso lado. E isso nós sabemos porque Ele prometeu estar. E estar sempre amparando e auxiliando a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, na fé por meio de Jesus Cristo, podemos ter a certeza de que Deus conhece a situação em que estamos vivendo. Deus está atento e está presente na nossa vida. Alerta para ouvir todas as nossas súplicas e essas nossas orações, Deus atende ao seu tempo. Porém, Ele sempre ouve e sempre realiza o que é melhor para nós. Infelizmente, não estamos livres das dificuldades, das doenças, da tristeza que o mundo nos proporciona. Mas estamos livres da condenação eterna através da obra de Jesus Cristo realizado na cruz. Porque pela fé nessa obra nós somos salvos, não por méritos nossos, mas sim pela graça concedida por nosso bondoso Deus. Que essa fé esteja presente no coração de cada um de vocês, sempre permitindo que veja Cristo ao seu lado, nos auxiliando. Amém. Convido a todos para juntos falarmos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, agradecemos-te por tudo o que o Senhor realizou em nossas vidas, trazendo sempre diversas bênçãos para a nossa casa. Agradecemos também por conceder a nós esse momento de meditação sobre a sua palavra. Permita, Senhor, que em meio às dificuldades e angústias da vida, nós, teus filhos, possamos sempre reconhecer a sua obra realizada na cruz, para que possamos estar firmes na fé e de olhos fixos no nosso Salvador Jesus Cristo. Ajuda com o poder do Teu Espírito para que não nos desesperemos em meio a todas as aflições e nem abandonemos os Teus princípios instituídos através da Tua Palavra. Senhor, te pedimos que fortaleça a nossa fé e que use a cada um de nós
como testemunhas do teu evangelho e do teu amor para o mundo. Em nome e por amor de teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Convido a todos para juntos cantarmos no hino Para os Altos Montes. Para encerrar este nosso momento de devoção, vamos juntos agora pedir a bênção de nosso Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tenham todos uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.